1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht. E aí galera, esse é o Alemanha Cast, o primeiro podcast focado na vida da Alemanha, no trabalho da Alemanha e etc. Eu sou o Vermelho. Hallo, meu nome é Charles, estou aqui com o Tomás. Então, na verdade meu nome é Tomás, né? Lá no Brasil me chamavam de Vermelho, mas enfim, aqui virou Thomas, né? Para alguns é Reprise, né? Reprise, tem de tudo. Então galera, finalmente saindo do papel aqui o nosso podcast sobre a Alemanha. Na verdade, desde que a gente se mudou pra cá, a gente tá recebendo muitas dúvidas aí, vários amigos e conhecidos perguntando e querendo saber como é que não é, como é que faz. Então a gente decidiu criar um podcast aí pra compartilhar com vocês aí o que a gente tá vivendo aqui nessa experiência de vida nossa aí. Esperamos assim conseguir colaborar, né? De repente tá faltando aquele empurrãozinho final, né, de se mudar no Brasil. Nem sempre é uma decisão simples, né? A gente tem muitos conhecidos, amigos que querem vir pra cá, mas não é uma decisão simples, né? Então esperamos com um podcast desmistificar, né, a Alemanha e como é a vida real aqui. Sim. Na verdade não é só o querer vir, né? Também você tem que se preparar bastante e tem toda uma questão de conseguir o trabalho, de ver o que tu vai fazer, visto, etc. Então a gente quer montar um podcast aí pra vocês, pra compartilhar isso aí com a galera, né? Na verdade aqui, tanto o meu caso quanto o do Charles aqui são meio, vamos dizer assim, um pouco parecidos aí, né? A gente tem uma perspectiva nossa aqui de trabalho, né? A gente já veio com o trabalho. E as patroas aí, as mulheres, as fraus, elas já não, né? Elas vieram com a gente, largaram o emprego delas lá e agora estão com a gente aqui, né? Então a gente tem duas perspectivas diferentes aqui. Elas estão só lutando com o alemão. Eu também já estou estudando, não sabia praticamente nada, ao contrário de você, né, meu querido? Já vim estudando um certo tempo. Eu sabia muito pouco, quase nada, então comecei do zero, né? Enfim, aí divido a rotina do trabalho com os estudos aí, né? Não é fácil, né? Assim, no caso eu já tinha essa ideia de vir pra Alemanha, então eu já vinha estudando um tempo, eu acho que mais de um ano e pouco, né? Talvez um ano e meio. Eu fazia aula particular com uma professora que ela é alemã mesmo, né? E no caso da minha esposa, essa parte facilitou um pouco para ela, que ela fala inglês, mas assim, o pessoal mais novo normalmente fala inglês, só que não dá pra você contar com isso. Então minha esposa, ela no final tem que se virar. Ela também tá estudando um tempo, mas como ela não vivencia tanto esse dia a dia, que é o nosso caso, que a gente já tava dentro da própria empresa que, né, é alemã, então elas, pelo menos elas, né, nossas esposas não teve tanto esse contato cultural com a língua, então, assim, não é fácil. A gente não pode dizer que... Não é fácil, né? Desde que eu tava trabalhando lá, eu não... Como o projeto que eu trabalhava era em inglês, eu acabei não querendo muito me focar. Achava que o inglês era suficiente, né, pra mim, né? Só que aí a oportunidade apareceu. Na verdade, eu procurei também empregos fora, em outras empresas. Não sei se você chegou a fazer isso também. Eu recebi algumas propostas de outras empresas, mas era trabalhar na Polônia ou até em Berlim. Só que acho que em Berlim o pessoal é um pouco mais cosmopolita e inglês resolve lá. Essa questão aí que tu falou das pessoas não falarem inglês, eu como sou muito básico no alemão, para pedir algumas informações, eu pergunto em alemão se a pessoa fala inglês e vou falando inglês com ela, né? Mas eu seleciono os candidatos pela idade, né? Se tem cabelo branco, eu não peço, porque geralmente eles não é regra, né? Mas pelo menos aqui onde a gente mora, as pessoas não falam muito inglês, assim, os mais velhos, né? Normalmente pessoas assim que eu percebi na faixa acima dos seus 50, 55 anos, não é todos que falam. Os nossos colegas até na empresa, o pessoal nessa faixa fala, mas acho que é por causa do próprio trabalho que acabam conversando. Mas nem todos eles, o pessoal mais velho, fala bem inglês, né? Sim, eles dão umas bastante patinadas, assim, às vezes. Eles não... Depende, né? Se o cara tá no projeto internacional ali, ele acaba usando mais, então ele... Via de regra, pelo menos na minha experiência, o pessoal mais novo ali na faixa dos seus 30, 40 anos, né? Aí esse pessoal fala bem inglês. O pessoal que talvez já fez intercâmbio, de repente, na Irlanda, Inglaterra, né? Pôde praticar mais o idioma, então... Esse pessoal é mais tranquilo. Mas assim, gente, eu não venho contando com isso, né? Não venho só contando com o inglês. Eu diria assim, pratique um pouco, aprenda um pouco antes, para pelo menos aprender o básico, né? Se virar um pouco. Chegar no mercado, saber perguntar onde é que tá tal coisa, né? Exatamente. Pelo menos perguntar as coisas, porque vocês vão precisar disso. Até um caso que aconteceu com a minha esposa aqui. Nos primeiros dias que ela chegou, ela ficou muito doente. Ela passou mal, eu tive que ir na farmácia, eu tive que
explicar os sintomas. Ó. Cara, esse negócio do médico, nós vamos ter que fazer um episódio exclusivo sobre médico, porque é complicado, cara. Eu, pelo menos até no Brasil, às vezes era difícil você explicar o que tu tava sentindo, o que aconteceu contigo. Sim, exato. E aí tu vai chegar num outro lugar, com outro idioma, é difícil você se expressar. É complicado, a minha mulher também ficou com problema de ficar com ela, meu Deus. A gente faz um pouco de mímica. Faz mímica, leva o dicionário junto e é isso aí, cara. Eu fiquei treinando vocabulário antes de ir pro médico, cara, porque não vou falar como, né, cara? Exato. Tem coisas que a gente no dia a dia não se dá conta, quando a gente vive no nosso... Tá na zona de conforto, né? Na nossa zona de conforto, quando você muda de país, aí você começa a pensar nessas coisas básicas. Fala, mas, gente, como é que eu peço um remédio pra dor de cabeça? Começa esse cara, tipo de ou coisa. vai no mercado ali, no açougue, quer pedir uma carne específica. Cara, eu não fui no açouguinho, né, cara? Não, e você já viu? Eu não fui porque eu não sei o que eu vou pedir, cara. Exato, eu olho lá nas bandejinhas lá e, isso aqui é tal coisa, eu levo embora, cara, mas o corte lá que eu quero, eu não sei, velho. É a mesma coisa com os pães, os salames, cara. Oi, tem pão aqui, hein? Nossa, tem tipo de coisa. Exato, esse tipo de coisa a gente vai ter que aprender, né? Ainda bem que eu tenho essa. Como a minha professora, algumas coisas eu consigo tirar dúvida com ela. Legal. Ela tem essa vivência do Brasil, né? Ela já mora 6 anos lá, então ela me dá algo equivalente. Mas realmente, você chega. Eu falo, nossa, eu gostaria de pedir aquilo lá. Mas você não sabe como é que pede. Cara, é só essas coisas aí, só quem tá fora que sabe o perrengue que é, né? Mas é divertido, tem história pra contar. Tá, isso a gente vai falando aos poucos. A gente já conversou, né? Não é só querer vir, né? Você tem que ter uma predisposição a se ferrar pra caramba, porque não é fácil, cara. Você tá lá no Brasil, tu sabe como é que faz as coisas, você sabe onde ir, como buscar. Tu chega aqui, você não conhece ninguém, tu vai perguntar o quê? Vamos ter outros episódios sobre mudança, sobre tem história pra isso. Coisa pra fazer. Cara, é complicado. Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Na verdade, assim, agora a Alemanha parece, pelo que eu percebo, assim, abriu um pouco mais a porteira pro pessoal vir, né? Pelo menos os brasileiros eu não via tanto vindo quanto iam, sei lá, pros Estados Unidos, iam pro Canadá ou Irlanda, né? Agora deu uma liberada aí, porque eu acho que eles estão aceitando o pessoal que fala inglês também, e o Blue Card deixou as coisas mais fáceis, né? Mas até então eu via a Alemanha, eu, por exemplo, nunca esteve muito em pauta vir pra cá, mas acabou acontecendo aqui estou, né? Mas o idioma eu acho que é uma grande barreira, né? O idioma eu acho que é uma coisa que assusta um pouco o pessoal não querer buscar aqui. Mas, de novo, né? O que a gente falou ali, pode vir sem, mas você vai ter que aprender. A vida vai ser muito mais fácil quando você sabe o idioma. Isso em qualquer lugar, né? Eu acho que qualquer lugar que você vai morar... Para início, beleza, né? O inglês pode te ajudar, mas não depender disso. Porque uma coisa que eu penso, eu morei 1 ano na Irlanda, fiz um intercâmbio para lá. E lá eu aprendi inglês, etc. Se você quer, vamos colocar assim, vir... O cara tem que ser brasileiro, tem que ser bom pra aprender inglês na Irlanda, né? As Irlandas são legais, gente. Ajuda você saber um idioma em qualquer lugar, mas assim, se você vem de maneira temporária, talvez não é tão importante eu dizer, vem pra trabalhar aqui 3 anos, vou voltar pro Brasil. Não, pode ser o caso. Mas mesmo assim, né, pra você fazer amigos e tal, todo mundo quer falar, eu prefiro falar português, o alemão prefere falar alemão. Claro, então, com certeza. É assim, né. É isso que eu penso, se você quer vir pra cá, você quer ir embora, sei lá, trabalhar, não quer viver aqui pra sempre, talvez eu falar, ok, mas se você nunca vai se sentir... como posso dizer, em casa, quando você não sabe a língua, quando você não faz amigos, porque uma coisa é você aprender o idioma para se virar e outra aprender o idioma para se comunicar, né? Então é aí que entra. Eu tenho pretensão de fazer amigos aqui, né? Eu quero participar, a gente tem os clubes aqui, os Vereins, que... Isso também rende episódios. Isso é legal também. Então assim, eu quero participar dessas coisas e para me forçar também a praticar o idioma no dia a dia. Apesar de eu sempre tentar falar alemão com meus colegas lá, eu ainda sinto um pouco de dificuldade, porque eu falo, o idioma não é fácil. É fácil. E gente, assim, pra quem conhece um pouco de inglês, que aprendeu phrasal verbs, isso é fichinha perto do que eu phrasal verbs. Cada vez que eu tô estudando alemão, eu também fiz intercâmbio, morei na Austrália um tempo, e toda vez que eu tô na aula de alemão, eu me lembro como era fácil estudar inglês, gente. O inglês é fácil de aprender, tá em todo lugar. O alemão já não, você tem que querer. E na verdade o alemão vai ser usado aqui, na Áustria, um pedaço da Suíça, e that's all, né? Exatamente. Não tem muito mais fora disso, né? Então é uma coisa a se levar em consideração, né?
Então... Não aprende por osmose, né? Vale dizer Não. que não aprende por osmose. Se você não praticar, não estudar, gente, não aprende. Tem que se esforçar. Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Uma coisa que a gente até brincou essa semana e comentar aqui no podcast, se esquece a vida europeia de novela que o pessoal acompanha aí. Cara, a realidade é outra. Você vai viver aqui como as pessoas vivem. Então, se você tem carro no Brasil, a não ser que você já tenha muito dinheiro... O que também, pra mim, é meio zoado tu trazer todo o dinheiro de uma vez pra cá. A gente pode também tocar nesse assunto. Hoje é meio que a gente só vai dar uma breve introdução, mas... assim, você tem que ter muito dinheiro e a gente tem um custo realmente, porque o câmbio não é favorável, pelo menos hoje, né, nesse momento no dia que a gente está conversando sobre isso, o câmbio não está favorável. Então, você não vai ter carro, você vai depender muito de transporte público, você vai ter que carregar as coisas do mercado a pé, então... Assim, se você tá acostumado com isso no Brasil, você tem que estar ciente disso também. Você vai vir pra cá, nenhum começo é fácil. Você vai começar do zero, né? Por mais que você chegue empregado aqui, venha com algum dinheiro e tal, você vai ter que procurar um lugar pra morar, você vai ter que se adaptar ao idioma, você vai ter que se adaptar ao clima, ao estilo de vida. Então, o social você vai ter que começar do zero. Então é complicado, né? Não é simplesmente oba-oba e vou viajar pra caramba, que aqui é fácil. Mas, na verdade, tem um monte de coisa no meio do caminho, assim. Outra coisa que eu digo, ser turista é bom em qualquer lugar no mundo, inclusive no Brasil. Excelente. Não, turista com dinheiro no Brasil, meu amigo, eu acho uma maravilha. Isso eu ainda quero ter também. Esse prazer. Eu acho que a única vez que eu gastei dinheiro foi quando eu casei, cara. Eu falei, cara, que se... né? Não vou falar palavrão aqui, né? Mas nossa, aí foi assim, né? Vocês não estão vendo lá. Também quando casei, assim, quando a gente vê a conta, fala, sim, foi legal, né? Foi legal, tudo bem, mas é dinheiro. Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Agora vamos voltando à parte prática, né? Para quem quer vir para cá, né? Como é que você faz, né? Como é que a gente começa esse processo? Eu tenho interesse, estou a fim de, né, passar por esse perrengue, né? Como é que a gente faz? Então, no nosso caso, apesar da empresa ser a mesma, são processos completamente distintos, né? Porque a sede da empresa é na Alemanha, a gente tem uma sede também no Brasil. Porém, há coisas diferentes, né? Então a gente teve que sair da nossa empresa atual, pedir, né, demissão, etc e tal. A gente tem um contrato de trabalho, a gente tem que aplicar para pegar o primeiro visto, né? Que a gente pegou no caso aqui o Blue Card, ou Blaue Karte, que é em alemão, né? Teve toda a parte burocrática antes de vir para cá. Que gera muitas dúvidas, né? Então esse vai ter, acho que a gente vai fazer o próximo episódio exclusivamente sobre isso, ou o seguinte... Porque é bem complicado, assim. Na verdade, ele é meio cheio de detalhes, as coisas não estão muito claras, enfim. Pra mim, foi um pouco chato. Normalmente a informação tá muito espalhada, né? Então a gente vai tentar... Claro, e a lei sempre tá mudando, né? Então, talvez isso é outro detalhe, né? Vocês aí que estão pesquisando e tal, eu não sei quando exatamente mudou, tá? Mas tem muita coisa antiga na internet. Então tem que sempre procurar alguma coisa mais recente, porque alguns papéis mudaram, os formulários não são mais os mesmos e tal. Então tem que cuidar muito de detalhes. A gente encontrou coisas do tipo, cônjuge não poderia trabalhar, agora pode, né? Então é informações encontradas, então tem que tomar um certo cuidado. Eu diria para sempre buscar informação no próprio consulado da Alemanha ou embaixada, né, do Brasil. Ali vai estar a informação mais correta possível. O site é um pouquinho... Eu diria difícil de achar. Não é que é difícil de achar, é que ele parece que é uma tradução do alemão para o português. Parece que usaram o Google Translator às vezes. E às vezes é um pouco difícil de achar os links, assim, não é muito claro. Mas é a lógica alemã, né? A lógica alemã. Vai entender. Isso pode render um episódio também, porque, meu Deus. Vai entender. Às vezes assim, melhor não pensar por que eles pensam assim. Eu brinco que às vezes eu sou um alemão enrustido, mas tem certas coisas que nem pra minha cabeça eu consigo compreender aqui. Mas, assim, a gente vai tentar, claro, apontar os caminhos, mas, assim, não confie 100% só nisso. Busquem as informações dos órgãos oficiais, né? Embaixada, consulado. E para quem tem um alemão, de repente, no próprio, né, site do Ministério do Alemão. Bom, movendo aqui um pouco pra frente, outras coisas que a gente quer falar também no podcast aí, nos próximos episódios.
Um episódio exclusivo sobre moradia. Olha, eu tô ainda nessa fase, né? Quase terminando ainda bem. Então, isso aí é uma questão bem complicada. Bom, a gente vai falar mais também sobre diferenças culturais aí, porque tem muita coisa que o alemão preza que a gente não dá muita bola, e a questão do trabalho, né? Como a gente já trabalhava na mesma empresa, pra mim tá tranquilo. Assim, porque eu já tava lá um tempo, então já tinha o que esperar, assim, não tá... Sim. Claro que o ritmo aqui é outro, né? O pessoal, ele é mais focado no trabalho, ele não é tão... menos café, né? Isso é difícil você encontrar o pessoal assim, batendo papo o tempo inteiro. Acontece, o pessoal também não é uma maquininha. Outra coisa, o pessoal pensa dos alemães, é só trabalho, e ninguém conversa. Assim, não, as pessoas são legais aqui. Eu acho que tem esse tipo de gente que é só focada no trabalho ou que é só focada nos sociais, existe em qualquer lugar. Só que realmente, a parte de cafezinho, essas coisas, o pessoal não é típico deles. Eu vou até contar uma história que foi até engraçada. Os primeiros dias que eu tava aqui, a gente desceu lá, tem refeitório na empresa, a gente foi almoçar com os colegas alemães. Aí, quando a gente tava voltando depois do almoço, subindo no elevador, eles falaram assim, vamos tomar um café? Eu falei, vamos, né? A gente, pelo menos no Brasil, sempre, quando dava, tomava um cafezinho depois do trabalho, né? A gente foi pra cozinha, pegou um café cada um e eles voltaram pra sala. É isso aí. A gente não ficou conversando, cara. Daí eu fiquei com cara de taxa assim, peguei minha canequinha e fui sentar na minha sala, entendeu? Então, tipo, por quê? Porque eles geralmente dedicam aquelas 8 horas, sei lá quantas horas, 8 horas e meia por dia, pra trabalhar, porque eles estão trabalhando. E a gente já não, a gente acaba absorvendo os colegas de trabalho como amigos no Brasil. Existe uma mistura, né? Tem uma mistura, assim, e tal, do pessoal e o profissional. E eu vejo que eles já não são tanto assim, não são todos, né? Óbvio que não são todos. Mas geralmente não que eles não queiram ser teu amigo, é porque eles têm a vida deles. É que existe a hora, na verdade, pra eles, né? É uma coisa que existe sim. Agora é a hora do trabalho, a gente não vai ficar falando sobre a vida pessoal, e agora é a hora de assim, vamos pra um happy hour, se o pessoal for lá contigo, você pode falar o que você quiser lá, da tua vida pessoal, etc. Eles vão falar também. Mas normalmente ninguém vai ficar perdendo, entre aspas, de novo, né? Tempo no trabalho, falando do que fez o final de semana inteiro. Eles comentam, de novo, eles não são maquininhas, né? Não é que eles não falam, mas eles não vão estender um assunto desse sobre o que você fez no final de semana por meia hora. Claro. Então é isso que é uma coisa que o pessoal tem que ter um pouco de noção aqui, que eles simplesmente não vão ficar falando, eles não vão esticar assim. Aí às vezes o pessoal confunde, né? Acha que eles são frios, são distantes, e eu acho que não tem nada a ver, eu acho que é o jeito deles. E eles são assim, a gente brasileiro é amigo dos caras que trabalham com a gente, o pessoal que trabalha com a gente, e os alemães já não, eles sabem que dedicam aquela hora pra trabalhar e depois... Eu particularmente não vejo nada de errado nisso, cada um tem a sua vida, né? Eu acho bom até. Eu também, eu particularmente gosto, né? Eu acho bom essa separação. Uma coisa até agora você lembrou, a questão de como existe a separação profissional versus pessoal, às vezes quando a gente vai falar alguma coisa em relação a uma crítica, às vezes ao trabalho, né? Uma crítica, vamos colocar construtiva, né? Não simplesmente falar, seu trabalho tá ruim, é isso aí. Mas às vezes, tipo, apontar esses problemas, o pessoal aponta e não se ofende por isso, sabe? Isso é muito bom, eu acho isso muito prático. Às vezes no Brasil a gente tem que dar voltas pra poder falar pra pessoa um negócio desse, porque senão ela se ofende. Aqui o pessoal não tem muito isso. Eles vão falar, às vezes vão até gerar discussões, né? Você olha, às vezes, discutindo, pensa que o negócio é acalorado, que vai daqui a pouco, né? Alguém saindo tapa. Mas no final do dia tá todo mundo tudo certo, vai tomar uma cerveja e é isso aí. O pessoal separa muito isso. Eu acho que essa separação mesmo do profissional e do pessoal acaba ficando um pouco mais fácil você fazer isso. Porque no Brasil você é mais amigo do que colega de trabalho do pessoal, e às vezes se você quiser... discorda de alguma coisa, quer falar, às vezes a pessoa pode levar pro lado pessoal, né? E aqui eu vejo que não é assim. Eu até agora não tive nenhum estresse, mas também, né, que eu falei, a gente já tava meio calejado de trabalhar no mesmo modelo. Eu já tive estresses do trabalho, assim, com o meu projeto, eu já fiz, assim, né, já cometi erros, obviamente, né, e... Só abrir um parênteses aqui, nós dois somos TI, tá? É verdade. Então, eu já cometi erros, vamos colocar assim, e às vezes é assim, não era pra ter feito assim assado, mas não é simplesmente uma crítica e, né, eu não tomo como pessoal, na verdade a gente aponta os problemas para resolver eles. Uma coisa que os alemães que fazem aqui, que eu gosto muito, é ter um problema, mas a gente busca resolver eles. Não é simplesmente apontar só por apontar, e ninguém fica às vezes apontando o dedo procurando o culpado, eles só querem, gente, só vamos resolver o problema e bola pra frente, ninguém quer ficar... tentando, sei lá, derrubar o outro.
E uma coisa que eu acho legal, assim, às vezes você, por exemplo, a gente que trabalha na área mais técnica, tem alguma pessoa que fica um pouco mais na área de negócio, que às vezes certamente não entende tanto da área técnica quanto você, e se você argumenta, eles aceitam, eles te escutam. E às vezes quando eu trabalhava no Brasil aí, às vezes aconteciam alguns estresses por pessoas que estavam negociando lá na frente com o cliente, que a gente dizia que não era possível, mas aí tinha que ser goela abaixo e toca a ficha, né? Normalmente... Eu sei que às vezes é estratégico, tem uma série de fatores, né? Mas aqui eu noto que parece que as pessoas escutam um pouco mais a tua opinião e... Não, tá, beleza. Mas da próxima vez vamos tomar esse cuidado assim, assado, pra não acontecer mais isso. Normalmente... Isso eu acho uma coisa legal, assim. Exatamente, normalmente o processo deles tem isso de... existem falhas, nós vamos corrigir e vamos melhorar o processo. Isso funciona com o cliente, a gente tem um cliente aqui que é gigantesco. Sim. E normalmente funciona. Claro, às vezes cada projeto ali dentro da nossa empresa, isso gera é lidado de maneiras diferentes, mas no geral sim. Existe um planejamento. Eu até o momento não tive que fazer horas extras, assim, me matar de trabalhar em final de semana, nunca tive que fazer isso. Então o pessoal normalmente o negócio é bem planejado, tem todas as fases de execução, se tem falhas eles corrigem. Então, assim... Eu gosto de trabalhar com isso. Eu sempre me estressava, às vezes, eu trabalhei em outras empresas, às vezes a gente brinca que era a política do bombeiro, né? Só fica apagando incêndio. E aqui isso é difícil de acontecer. Realmente, assim, nessa parte eu não posso reclamar. Gerente de projetos, bombeiro, né? Só aparece quando tá pegando fogo. Exato. Não vou dizer que é a regra no Brasil, de novo, né? É uma outra coisa que a gente pode falar, talvez futuramente. Assim, como é que é o paradigma de trabalhar com TI, né? Você pensa que vai trabalhar com o estado da arte aqui na Alemanha? Não é bem assim. Bem lembrado. Não é bem assim, gente. Você não vai trabalhar às vezes Isso dependendo... é uma coisa engraçada, cara. Quando eu comecei a trabalhar nessa empresa aí multinacional de trabalho, várias pessoas que não são da área ou, sei lá, vinham falar pra mim, deve ser uns negócios muito legal, né? Uns negócios de ponta, né? Sim, de ponta. Tem projeto de ponta não, assim? Com certeza tem. Mas, né? Mas não é aquela coisa, tipo assim, na minha opinião, no Brasil no software, Alemanha no software, Japão no software, Estados Unidos, eu acho que é tudo parecido. Eu cheguei à conclusão... Tem os melhores, tem os piores, tem os caras que investem para pesquisa e tal, que talvez sim, mas se você olhar dentro da gama de tantas empresas que tem, é uma ou duas, 3 que estão fazendo isso. Então, na média, eu concordo. Eu diria que na média... Fazendo como é que chama... Sendo meio pastor aqui, né? Confia em ti, cara. Você consegue, cara. Não é porque você tá no Brasil que tu é ruim, cara. Não, cara. Não tem esse sentimento, cara. Não tem esse sentimento que você mesmo. Não, cara. Não, fuja disso, cara. Você consegue, cara. Eu tô aqui, cara. Eu também. Exatamente. Então, assim, galera, mas é um trabalho, né? Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Gente, tem só um detalhe. Nós viemos com esse... Seria uma versão Green Card dos Estados Unidos. Então tem algumas regras específicas. Não pense que, a Alemanha tá tudo certo, vou ir dar uma de louco, vem de turista e acha que vai conseguir trabalhar em qualquer coisa, vai ser assim. Não é bem assim, tá? Assim, tem regras aqui, como eu posso dizer, na casa da mãe Joana. Cara, tem regra pra tudo. Assim, o pessoal gosta de organização e regra, sabe? Então, certo é certo, errado é errado, e é isso aí, né? Então eu digo assim, não dê uma de louco, não é os Estados Unidos, existem regras, eu digo, venha com tudo certo. Não venha... Porque você pode acabar se lascando até com isso, né? E você não vai querer ter, sei lá, no teu passaporte um visto negado, porque isso... Eles não colocam isso nas linhas, né, grandes, mas te deixa um pouco... Pode prejudicar em coisas futuras. Então... faz o certo. Na verdade, tá cheio de oportunidade aí. A gente até vai fazer um episódio aí pra dar algumas dicas aí de como procurar emprego. Então, galera, assim, indo finalmente aqui, todo lugar, toda mudança, tudo que você for fazer aí, querer vir morar na Alemanha, morar na Inglaterra, onde for, vai ter seus pontos positivos, vai ter seus pontos negativos, vai ter coisa que vai sentir saudade, que tu vai querer que tivesse aqui e não tem, vai ter coisa que vai te incomodar, tem coisa que vai te incomodar depois quando tu voltar. Então, é assim, você tem que botar na balança, você coloca na balança e vê o que você acha, se é isso mesmo que você quer, se vai ser por um tempo, se vai ser para sempre, se vai ser o que for. Então você decida o que você vai fazer para sua vida, né? Não é simplesmente vou ir. Até que o vou ir demora, eu, por exemplo, do dia que eu resolvi procurar até o dia de eu chegar aqui, passou um ano.
Que teu caso aí, né, foi um pouco mais, como falou, tu desbravou, né? Pegou o facão e pra mim foi mais tranquilo. Era tudo mato, me deram um facão e eu achei o caminho, né? Mas então, foi um ano ali conversando, a mulher também, deixar tudo lá, a gente tinha nossa vida lá estável, tudo tranquilo, a gente não veio pra arriscar, a gente veio pra ter uma experiência diferente mesmo. Então, pessoal, pensa bem, coloca na balança. Bota na balança, ó, comida, quem gosta de comida brasileira, que nem eu, né, levanta a mão aí. Eu vou falar aqui uma coisa que eu tô com vontade de comer um churrasco. Então, churrasco, amigo, não, velho, come todas as picanhas, todas as picanhas que você pode, você come costela fogo de chão. Meu Deus. Aproveita, cara. Eu fiz uma despedida gastronômica no Brasil. Eu também, cara. Eu teve lá nos últimos 10 dias antes de vir para a Alemanha, foi 5 churrascos. Eu tava no meu sogro todo final de semana de churrasco. Não, gente, calma, a comida aqui não é ruim, tá? A comida é boa também, só quer dizer que é diferente, né? Você vai de novo, assim como a gente falou do idioma, cara, você foi criado comendo aquilo, você foi criado falando aquele idioma, então é mais confortável. Então faz parte, você ganha ali, perde lá e assim vai. A cerveja aqui é boa também. Isso é bom. Boa e barata, né? Isso que é o melhor, né? O preço é mais barato tomar cerveja no bar do que coca. Cara, a cerveja é mais barata que a água. A cerveja é mais barata que a água. Cerveja é mais barata que a água ali. Então, enfim. E a questão também que você tem que colocar, eu acho, na balança é o financeiro, né? Apesar de você ganhar em euro, você gasta uma grana com aluguel, você tem outros custos. Disclaimer. Não, você não vai ficar rico aqui. Isso esquece. Também a gente pode aprofundar um pouco. As pessoas têm, às vezes, olhando de fora, acho que porque você está ganhando em euro, você vai ficar rico. Não, lindo seria se a gente estivesse no Brasil ganhando em euro. Aí, meu amigo, aí joga dinheiro pra cima, só dinheiro. Aí sim, né? Então, aqui, na verdade, como a diferença social é bem menor do que no Brasil, é tudo meio classe média, assim, sabe? Então, você trabalhando com um cargo talvez um pouco mais alto, um cargo mais mediano, o teu salário não vai mudar muito. Não, você não vive mal, eu vou dizer assim, você vai viver bem, você tem uma ótima qualidade de vida aqui, de fato, isso você paga bastante imposto aqui, mas no Brasil eu vou colocar assim que em porcentagem não é muito diferente, mas a gente tem um retorno, né? Vamos colocar aqui. Pô, normalmente tu precisa... Quer pegar um aqui, a gente tem trem funciona. É seguro, né? Seguro. Você consegue andar na rua tranquilamente. Cara, você pode andar tranquilamente. Então, assim, é uma coisa que pra mim pesa também. É que às vezes as pessoas perguntam pra gente por que vocês saíram do Brasil, né? O pessoal que esse também é outro episódio, a visão do estrangeiro em relação ao Brasil. Às vezes eles não entendem, eu falo, não é uma resposta simples, né? Por isso que a gente tá falando desses pontos, né? Não é uma coisa assim, você não vai só pelo financeiro, você não vai só pela segurança, né? Então, tem toda uma questão, né, que a gente tem que considerar. Não é um ponto só, né? Na verdade, é o que eu falei, né? Balança. Você abre um bloco de notas aí, vai escrevendo o que você acha de bom e o que você acha de ruim. Uma coisa que eu penso, né, com o meu intercâmbio que eu aprendi, assim, todos os lugares têm problemas, assim como aqui na Alemanha, a gente, né, vai entrar ainda em mais detalhes. Mas você tem que escolher aqueles problemas que você consegue tolerar, né? Então, assim, pra mim esse foi um fator também meio crucial. No Brasil tem certas coisas que me incomodavam de uma maneira que eu falava pra mim mesmo, cara, não é pra mim isso, né? Então aqui também tem, gente, não é ilusão, não é tudo perfeito, também tem problemas, mas pelo menos aqui acho que tem certos problemas que pra mim, pessoalmente, já estão resolvidos e eu consigo conviver com esses outros, né? Então, de novo, daí vai um pouco do pessoal também de cada um. Eu falo que o Brasil tropeça em elefante, né? Infelizmente, a gente fala... que os problemas são mais complicados, assim, alguns de resolver. Tem problemas também, mas no Brasil a gente tem coisas que, teoricamente, são mais fáceis de fazer. Eu considero coisas que são básicas, já deveriam estar resolvidas, né? Vamos colocar saúde e educação, saúde e segurança, talvez, né? E, tipo, coisas que deveriam estar resolvidas há um bom tempo ainda não tá, né? Ou, pelo menos, não em boa parte. Então é isso aí. Então, botar na balança aí, colocar na balança o caro e barato, o financeiro aí, porque aí, se você quer vir guardar dinheiro, talvez não seja a melhor opção. Agora, se tu quer vir guardar um pouquinho de dinheiro, viajar e conhecer outros países, outras culturas, eu acho que é um local bem, bem bom para você vir. O único cenário que eu diria que talvez você ganharia dinheiro de alguma maneira, se você pensa em vir de maneira temporária, né? Trabalhar, mandar dinheiro pro Brasil, aí pode ser vantajoso, mas acho que fora desse cenário, você vai viver aqui, você guarda dinheiro, mas você não vai ficar rico, esquece, né? Esquece, é difícil. E assim, se vem sozinho também, aí pode ser que more compartilhando um apartamento, o aluguel é mais barato, porque uma coisa... Na área de tecnologia que a gente trabalha, se a pessoa vir sozinha, eu acho que, sim, daí tem um bom dinheiro, realmente. É que a gente tem essa questão do condicionar. No Brasil, minha esposa e eu trabalhávamos,
E aqui só eu trabalho e a gente consegue viver tranquilamente, né? Então, no Brasil já era um pouquinho mais complicado. Era possível, mas não era tão simples. Cara, eu quando morei na Austrália eu falava, né? O australiano lá, como dá pra se aplicar pros alemães também. O australiano, vamos dizer o alemão nasce para viver e o brasileiro nasce para sobreviver. A gente tem que correr atrás. Verdade, A gente tem que correr atrás da carruagem, correr atrás de todo mundo. E aqui, se você fizer o esforço médio... Você já tá bem, né? Você já tá bem. Por isso que eu penso assim, nessa parte do Brasil é bom, assim... Você tem que ser um cara, digamos, com a tradução disso, duro, hard, tough. Né? Você tem que ser um cara que tem resiliência, essa é a palavra. Você tem que ser resiliente no Brasil, que eu acho que é muito bom. Tudo que o Brasil de obstáculo criou, pelo menos pra mim, que eu vejo como obstáculo, eu sempre tentei superar isso, né, de alguma maneira e, né, chegar e nisso chegar nos objetivos que eu tenho, né? Então, assim, é possível também, né? O Brasil, assim, comparado à Alemanha, o Brasil é mais difícil, mas, gente, né, jogar videogame, às vezes, no modo normal, né? Você vai começar no hard, né? Tem que botar, às vezes, o hard. Então é isso aí, um crescimento profissional, cultural, e você aprende um monte de coisa, você começa certamente, morando fora, você vai começar a ficar mais crítico com algumas coisas que você aceitava porque você sempre teve dentro daquilo e nunca viu um outro lado, né? Então depois que você tá fora, você consegue ver, meu Deus, por que a gente faz assim, por que a gente não faz assim? Como é que a gente consegue aceitar algumas coisas que aqui já foram superadas, né? Então é um monte de coisa, né? Não é um fator só, não é vou, não vou, então a gente quer seguir nessa linha aí com o cast pra vocês aí. Exatamente. Assim, é muito bom, a oportunidade profissional. Pra quem gosta pelo menos de história, eu particularmente sou, né, muito fã da história, não só da Europa em si, mas a própria história do Brasil eu acho interessante. Infelizmente acho que não é tão, no Brasil, contado tão bem a história quanto se conta a história da Europa, mas é legal, exatamente essa questão. Se você gosta de cultura, você quer ir num show aqui, você quer dar um pulo, seja aqui na Suíça, na França, é muito fácil, né? Isso é a parte muito boa que a gente tem aqui. Então, enfim, a gente também pode entrar mais a fundo em outros episódios, mas é interessante. Eu digo assim, é interessante também. Então tá, galera. Eu acho que agora a gente tem um programa, né? Tem um programa. A gente já passou um pouco, mas... Então é isso, pessoal. Um abraço aí, até o próximo episódio. Se vocês tiverem alguma sugestão, reclamação ou o que seja, pode mandar um e-mail para nós, podcast@alemanhacast.com.br. O nosso site é alemanhacast.com.br. Dá um joinha lá no iTunes, nas redes sociais, Facebook, Instagram, etc. Até o próximo episódio. Isso aí, gente. Um abraço e até a próxima. Valeu!